mais alguns destaques da empresa desta manhã. Houve uma referência no telefonema do primeiro telespectador ao BES, certo? E nas notícias também está: o novo banco contrata a McKinsey. O novo banco é o sucessor do BES. E eu gostava de fazer um pequeno comentário a estas situações bancárias. Acho que já toda a gente percebeu que há um problema de filosofia sobre como funcionam os bancos. Portanto, os bancos são privados. Quando dão lucro aos seus proprietários, e quando dão prejuízo parece que o Estado tem que entrar. Portanto, são privados, mas é quando dá jeito. Quando não dá, o Estado tem que pagar. E eu acho que as pessoas criaram a ideia de que isto deve-se a uma grande malandrice dos banqueiros. É um esquema que eles montaram, que assim ganham dinheiro quando dá lucro e quando dá prejuízo, o problema não é deles. E, independentemente de haver malandrice ou não, eu acho que é preciso perceber a perspectiva histórica para perceber porque é que o sistema é como é hoje em dia. Eu vou contar um pequeno caso dos anos 60. Nos anos 60, no final dos anos 60, quando se começaram a construir prédios de andares no sentido atual do termo, comprar um apartamento era uma experiência muito diferente da que é hoje em dia. Os construtores normalmente construíam o osso, a estrutura, e acabava o resto de chão. E depois aparecia um comprador, comprava o resto de chão, e com o dinheiro da venda do resto de chão, o construtor acabava o primeiro andar. Vendia o primeiro andar e, já toda a gente percebeu, com o dinheiro do primeiro andar acabava o segundo. O que quer dizer que quem comprava um apartamento no final dos anos 60, se fosse dos primeiros, vivia 3 anos num prédio em construção. Estavam a construir um prédio por cima dele. Isto é completamente inacreditável hoje em dia, não passa pela cabeça de ninguém. É de louco, se tentar ver no resto de chão e estão em cima a acabar o primeiro andar e o segundo e o sexto, não faz sentido nenhum. E porquê que isto era assim? Era assim porque nos anos 60 a maior parte da moeda era emitida pelo Estado e não pelos bancos, como hoje em dia. Eu não sou economista, portanto vou dar uma explicação muito simplificada, mas quando é o Estado a emitir a moeda, isso não acontece de forma automática. Portanto, o Ministro das Finanças vai coligindo os dados referentes à economia e ao fim de muitos meses percebe que a economia está a querer crescer. Há pessoas a querer comprar casas, há pessoas a querer construir prédios. E então decide mandar imprimir dinheiro. A economia está a precisar de dinheiro. Demora vários meses. Portanto, o construtor não tem dinheiro para fazer o prédio de uma vez e os compradores é que andam a financiar os andares volume. E é por causa deste sistema funcionar mal que nós transitamos para o sistema atual, que é um sistema em que tudo acontece automaticamente. Se há pessoas a querer comprar andares, vão ao banco, o banco empresta-lhes dinheiro, o banco, quando empresta dinheiro, está a criar moeda. O banco, no fundo, tem uma autorização de injeção financeira para criar moeda. E o construtor a mesma coisa, vai ao banco, pede dinheiro, constrói o prédio de uma vez e vende os andares com o prédio construído. Portanto, o sistema atual não existe por uma grande maldade dos banqueiros, existe porque é muito mais eficiente do que o antigo. Entretanto, tem uns problemas graves, conforme já toda a gente percebeu. Eu vejo montes de economistas a discutir estes assuntos, mas dizem basicamente a mesma coisa. E a minha sugestão é assim: que os sistemas económicos não nascem das árvores, não são como as maçãs, são feitos por nós. São criações nossas, nós mexemos neles, adaptamos, alteramos conforme queremos. A minha sugestão é que os economistas sejam criativos e comecem a propor formas novas de emitir dinheiro que tenham as vantagens da eficiência do sistema atual e não tenham as desvantagens do sistema atual. Já agora com o mínimo de especulação possível, porque senão os casos que têm vindo a público nos últimos anos, a nível nacional e internacional, não vão ajudar nada a dar a credibilidade a todo o sistema financeiro. Claro. Pedro, já vamos falar sobre o livro Marlene and Sophia, Double Love Story, que está a ser um sucesso de vendas online na Amazon. Entretanto, há mais expectativas